Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Quem vos fala é o professor Eustáquio e tenho o prazer de apresentar a vocês a unidade 6 da disciplina semipresencial Leitura e Produção de Textos. Essa unidade, indo direto ao ponto, ela vai trazer elementos da comunicação. Então, super importante para qualquer acadêmico, né? A comunicação traz aqui a base da convivência. Uma boa convivência significa uma boa comunicação. Comunidade e sociedade, idem, né? Derivando do latim comunicare, que significa pôr em comum. A necessidade de socialização impulsionou os humanos a desenvolverem diversos meios de comunicação, né? Sinais vocais, gestos, desenhos. A gente estuda várias formas de comunicação, várias formas de linguagem, né? E aqui traz que a linguagem é essa capacidade humana de se manifestar e manifestar algo aos outros. É um complexo conjunto de sinais que permite a comunicação e expressa a cultura de um povo, né? Ou seja, a maneira que eu me comunico, que eu interpreto, que eu interajo, né? Isso é uma forma cultural de apresentar a nossa essência, né? Traz aqui distinções essenciais. Língua, que é o código social, o conjunto organizado de palavras e regras utilizadas por uma coletividade. A língua, a fala, é o uso individual da língua, né? Então a língua é o código social, a fala o uso individual dessa língua. Reflete a maneira pessoal de expressar ideias e emoções através do vocabulário e da combinação de palavras, né? Então, diz muita coisa, você pode falar sobre seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, a transformação da cognição em palavras e, quiçá, em comportamentos. Tipos de linguagem. A linguagem se classifica em linguagem verbal, utiliza a palavra falada ou escrita, né? É a forma mais completa e objetiva para a comunicação direta, mas também nós temos a linguagem não verbal, utiliza outros sinais para transmitir a mensagem, né? Exemplos, gestos, sinais gráficos e agora emojis, placas de trânsito, expressão facial, linguagem de sinais, né? Então temos aí toda uma linguagem de sinais também. Na psicologia a gente trabalha muito com essa questão de linguagem verbal e não verbal. Elementos da comunicação. Para que o processo comunicativo ocorra, são necessários os seguintes elementos, traz aqui essa unidade, né? O elemento, obviamente, o emissor, o receptor, a mensagem e o canal. O emissor ou destinador é quem transmite a mensagem, o indivíduo, o grupo, emite a mensagem, né? Receptor ou destinatário, quem recebe a mensagem, chama-se decodificador quando compreende a mensagem, né? Então, aí a gente pensa numa conversa entre amigos, num diálogo, ou num debate, ou numa discussão. Aí a capacidade de decodificar, interpretar o que o outro diz, como receptor que nós somos também. A própria mensagem, é o conteúdo que o emissor transmite, né? E o canal ou contato, o meio físico, o veículo pelo qual a mensagem é transmitida. Exemplo, meios sonoros como sons e visuais como desenhos. Interessante essa unidade, né, pessoal? Traz também o elemento código, que é o conjunto de signos e regras de comunicação, exemplo, verbal ou não verbal. Tem aí uma codificação, uma decodificação, né, dessa linguagem verbal ou não verbal. E o referente, o assunto da comunicação, o conteúdo da mensagem para que a gente o tome como referente, né? Temos também nessa unidade as funções da linguagem. Ela é determinada pelo elemento da comunicação em que se coloca a ênfase. Elemento em foco, por exemplo, referente, um contexto, né? Função da linguagem, referencial, foco na informação
objetividade sobre esse contexto. Aí a função do emissor, ela pode ser emotiva, foco nos sentimentos e na expressão do emissor. O receptor tem uma missão, uma função, melhor dizendo, conativa, foco na influência ou na ordem do receptor. Aí se trata de persuasão, né? Função conativa, eu tento te persuadir sobre algo. Canal, fática, é o foco do contato, é testar ou manter a comunicação, né? Fática, porque tem pausas aí, tem silêncios, né? A própria mensagem pode ser poética, foco na forma e estética da mensagem, né? Código pode ser o da metalinguística, foco no código, a linguagem explicando a própria linguagem, né? É o que exatamente a gente está tentando fazer nessa unidade, a linguagem explicando a própria linguagem, as regras, né? Os conectores aí, a maneira que a gente emite uma mensagem como emissor, né? E tem o caminho da mensagem, tem o receptor da mensagem. No meio disso tudo tem a codificação, a decodificação, que aí é a interpretação. Para qualquer acadêmico, é uma prática diária que vai envolver o quê? Um diálogo, ou no mínimo um contato entre você e uma obra ou uma produção científica, e a sua missão é tentar interpretar o código, a mensagem que consta ali entre você e o seu emissor, que no caso pode ser uma obra de arte. Contém linguagem também, né? Essa arte da interpretação fundamental para qualquer analista de discurso e para muitas compreensões aí de leituras extremamente rebuscadas, com termos, às vezes que ainda não tenhamos a capacidade de entender a princípio, mas após o exercício da leitura e de tanto reproduzir isso, você acaba compreendendo. Espero que vocês obtenham muito sucesso com essa unidade.